Saludos, 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 hermosos y hermosas. Hola, ¿qué tal? A tope. Padre, padríssimo. Carnaval, a festa pagã. Para aqueles que gostam dessa festa, se divertem, viajam, enfim, curtem, pulam, desfilam, vão para a Bahia, para o Rio, etc., todos os lugares do Brasil. Bom carnaval, boa diversão e que tudo corra bem com todos vocês. Para aqueles outros que preferem descansar, aproveitar o tempo para viajar, relaxar e tudo, a tope. E para aqueles que condenam essa festa, que sigam até seus respectivos refúgios espirituais, pessoas elevadíssimas, com certeza, muitas delas, não todas, uma boa parte, a estilo João de Deus, Prem Baba, etc. Conheço alguns dessa linha, a lenda do lobo mau, pronto para te devorar, seja em que sentido for, não só no sexual, mas a nível de manipulação também, não só a nível de dinheiro também, mas a nível de manipulação, que os lobos vestidos de cordeirinhos, né, repletos por aí em todos os locais, que estes fariseus, cuja boca fala com doçura, que se diz inspirado pelo eu superior, pelo Espírito Santo, pelos mestres ascensos, pela mediunidade, pelos extraterrestres, blá, 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 blá. Melhor mudar de assunto, não é? Então a gente hoje começa a nível jurídico. É bem interessante isso. Houve uma declaração de um professor lá da FADUSP, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, estreito Largo São Francisco, que havia um professor que me dizia que o que havia de mais esquerda no Largo São Francisco era o polegar da mão direita. E muitos torceram, muitos alunos, professores não creio. Tive até alguns professores que realmente faziam a grande diferença. Grandes mestres, pessoas maravilhosas. Houve uma torcida enorme para que eu desistisse da faculdade. Pero não desisti. Então, um desses professores, porque a gente sabe muito bem que a grande maioria ali do Largo São Francisco é de uma reacionariedade absurda. Então teve um professor que teve pelo menos a coragem de dizer, porque os outros ficam quietinhos, pensam e não tornam isto público, são os lobos em pele de cordeiro. Ele elogiou a ditadura militar, afirmou que pobres são a minoria do submundo. Eu acho que ele aí também errou, porque pobre não é minoria, é a maioria. Do submundo, sim, são postos lá pelos privilegiados. E que LGBTs são aberração, além de tarados e taradas. Conheço até de vista essa criatura. E a faculdade publicou uma nota dizendo ser contra isto, que repudia manifestações de discriminação, preconceito, incitação ao ódio e afronta aos direitos humanos.
Vamos deixar tudo na fachadinha, nas fachadas. É isto que interessa. Já o Lula e seu grande e bem pago escritório de advogados, uma pessoa com muito dinheiro, não só ele, como muitos do PT, e nós sabemos muito bem por quê. Então os advogados, já que Lula tem um patrimônio imenso e todo o PT também, muitos outros integrantes, ditos de esquerda, sempre privilegiaram os mais poderosos. Isto é inconteste. É só você fazer uma pesquisa rápida na vida de Lula, de Dilma, do governo dos mesmos. Direita também, você vai ver lá o FHC, Sarney, Collor e por aí vai. A política impregna, ou é impregnada, ou foi impregnada pelas pessoas que a ela ascenderam com corrupção, com improbidade, com safadeza. São as raposas velhas. Então, a defesa de Lula, como se não fosse, como posso dizer, algo por demais comum no judiciário, sejam os juízes, desembargadores, ministros, etc., sejam os advogados do réu, os advogados do autor, esse copy and paste, Ctrl-C, Ctrl-V, sempre aconteceu. Mas agora contrataram um perito para a sentença da juíza teve copy and paste. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Perfeito? Vamos falar que Bolsonaro é um fanático por ditadores. Haja vista o quanto ele atua aqui no Brasil totalmente em prol e dos Estados Unidos. Trump é tido como um dos maiores ditadores de todos os tempos. Então, o Bolsonaro louvou o ditador paraguaio Stroessner, que governou o Paraguai por 35 anos. Enfim, este é o presidente e exatamente é esse o perfil do seu eleitorado. A gente às vezes entra nessas lives, principalmente dos adeptos da manada do Bolsonaro, e vê que são pessoas que trazem dentro de si uma violência absurda, uma truculência. É tiro, é bala, mata, bala na cabeça, mata isso, mata aquilo. Isso é muito triste. E cá fico eu pensando, não é? Como a Nova Era falou que a partir de 2000 viriam as crianças cristais, e a gente vê esses jovens aí, a grande maioria só com o instinto de matar, de destruir, de tripudiar, de buscar privilégio. Onde se sustenta isto? Quanta bobagem espalhada, tudo com o intuito de ganhar dinheiro e alienar. Continuando, como nós dissemos, Bolsonaro totalmente servil, subordinado a Trump, pouco se interessando pelos interesses do povo brasileiro, a não ser que sejam grandes os banqueiros e os grandes empresários. Ele está acabando com uma das bancadas que o ajudou a se eleger, do agronegócio, favorecendo assim os Estados Unidos, fazendo o Brasil perder transações comerciais bilionárias com a China no mercado de soja. O prejuízo vai ser imenso para
a bancada, que agora deve estar assim pensando, não é? Porque nós colocamos essa criatura no poder. Então, a China, e fez bem, fez muito bem, ela decidiu comprar dos fazendeiros americanos 10 milhões de toneladas de soja. Hermosos e hermosas. Para complicar, o Bolsonaro vai viajar até Israel para apoiar o seu grande e amado amigo Netanyahu, porque estará havendo eleições lá no país. E ele sinaliza, obviamente, o seu apoio à reeleição desse letal. E continua aquela história da transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, um gesto que vai complicar não só a política externa com relação aos países árabes, mas também as atividades comerciais, já que as negociações deles com o Brasil somam mais de 22 bilhões. Então, é esse o governo que temos. Ninguém acredita dos apoiadores do fascista e servil Bolsonaro que esta emenda constitucional da Previdência vai tirar a reposição dos vencimentos dos aposentados, garantidas pela Constituição, ou então pretende tirar. Por outro lado, como eu havia falado, que eram moedas, cédulas de negociação, o presidente que vocês elegeram, ele declarou que admite rever o BPC e reduzir idade mínima para a mulher se aposentar, mantendo 60 anos e não 62. E com relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, poderá passar de 60% para 70% do salário mínimo. Esse mesmo governo que desrespeita todas as garantias fundamentais, todas as cláusulas pétreas, os direitos sociais, praticamente grande parte da Constituição, e que não fez constar na emenda constitucional da modificação, da destruição da Previdência, nem militares, nem forças armadas e nem juízes, eles fazem o que bem entendem com os necessitados, permitindo uma obra em terra indígena sem consultar índios ou a FUNAI. Apenas o Conselho de Defesa Nacional resolveu ligar a cidade de Manaus, Amazonas, a Boa Vista, sem consultar os envolvidos, as comunidades indígenas e a FUNAI. Continuando, o amiguinho do presidente, o letal de Israel, ele deverá responder por crimes de guerra e de lesa humanidade, segundo a ONU. Esse é o amiguinho, o outro amiguinho do presidente que vocês escolheram. O principal é o Trump, o ditador fascista. O preposto, o vassalinho do Trump, é o letal. E o Bolsonaro é um capacho subordinado que transformou o Brasil em um pedaço do fundo de quintal dos Estados Unidos.
Ainda com relação ao presidente, com 58 dias de um governo horripilante, cheio de excrescências, sem qualquer coisa que se possa chamar produtiva, Bolsonaro, o guardião, o intrépido, honesto, incorruptível, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, não seria esquemas acima de tudo e dinheiro e poder acima de todos? Ele foi denunciado por improbidade e peculato no caso do Queiroz. Será que isso vai dar em alguma coisa? Continuando, lá na ONU, Rússia e China obviamente vetaram a intervenção militar na Venezuela. A Petrobras vai apresentar o plano de venda de todas as suas refinarias. E hoje, creio que foi um dos dias mais marcantes para o Brasil. Porque Juan Guaidó, o fantochezinho dos Estados Unidos, um infiltrado, sabe-se lá se da CIA, assim como há muitos outros ali na Venezuela, prontos a fazerem o seu trabalho para que realmente se desencadeie uma guerra, seja ela entre os países da América Latina ou uma guerra interna e civil lá na Venezuela para matar Maduro, um outro ditador também, bem sanguinário. E este outro, com certeza, sem caráter. Então, como eu estava falando, eu creio que hoje foi um dos dias mais importantes, ou talvez o dia mais importante do governo Bolsonaro, ao acontecer o encontro de dois laranjas do Trump. De um lado, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e de outro lado, esse presidente fantástico, não é isso? Jair Messias Bolsonaro, que, por pressão das Forças Armadas, não o recebeu como chefe de nação. A grande piada do dia. Horas antes de receber Juan Guaidó, Jair disse: se Trump pode conversar com Kim, posso conversar com Maduro. Meu Deus. Que ele leve então o Ernesto e as Forças Armadas estejam todas prontas para que a guerra seja declarada. E veja só como ele é íntimo de todos, né? Se Trump, Kim, Maduro. Os hermosos e hermosas. Depois destas duas grandes piadas, o encontro dos dois reféns submissos serviçais e laranjas, aliás não, o encontro de duas grandes personalidades internacionais, Juan Guaidó e Jair, e depois desta citação de Bolsonaro, damos por encerrado o nosso vídeo. Aliás, daria uma marchinha, a frase do Jair, uma marchinha de carnaval, alviçareiras essas notícias para dar início ao carnaval, que todos possam usufruir ou do descanso, ou da folia, ou dos retiros, com coerência, com amabilidade. Bom carnaval para todos. Agur. Venga que venga que venga. A ver. Existo. Ai, ai.